Bem-vindos ao ano do avivamento. Você pode dar um glória a Deus, amém? Toma o seu lugar. Muito obrigado, Ministério do Louvor, abençoado que nós temos, fazendo essas canções que tanto alegram o coração de Deus. Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos e espero e desejo que todos que aqui estão e aqueles que estão nesse momento nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais, assistindo o Instagram e também pelo YouTube, o nosso canal, que o Senhor possa também alcançar o espaço devido na sua alma, para que esse tema que nós vamos começar a abordar hoje, numa série de 5 sextas-feiras, nós vamos estar falando nesse tema. Eu espero, primeiro a abrir, depois nós teremos outros que passarão aqui por essa tribuna para falar sobre essa temática, sobre o avivamento que precisamos na vida pessoal. E eu vou começar abrindo essa série falando sobre o avivamento que precisamos para a família e liderança. Eu sempre, quando abordo o tema liderança, eu gosto de deixar bem enfático que liderança não é só aquele líder que tem um título, que tem uma posição numa empresa, ou até mesmo uma posição aqui, no nosso caso, a igreja, mas liderança, quando nós abordamos esse tema, nós estamos falando de todas as pessoas, porque todos têm um papel importante para liderar, e começa liderando a sua própria vida. Então, qualquer pessoa que estiver aqui nesta noite, ou me assistindo nesse momento, pode considerar que essa mensagem ela vai achar um lugar no seu coração, porque é isso que nós queremos abordar e começar nessa temática sobre o avivamento que precisamos para a família e para a liderança. Avivar. Esse tema é um tema muito propício e muito atual. Ele nunca fica velho, não é verdade? Ele nunca envelhece, ele está sempre presente. E é por isso que o texto áureo, o texto principal para nós começarmos a pregar essa série, está no Antigo Testamento, no livro de Abacuque, no capítulo de número 3 e o verso no número 2, que diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faz que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Quero que você, uma vez mais, já talvez na sua versão mesmo, para você conferir como está diferente ou não do que está na tela, mas você pode acompanhar novamente. Vamos ler esse texto que diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faz que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque capítulo 3 e 2. O avivamento que precisamos na vida pessoal. Efésios capítulo 4, do verso 10 e 32, há um texto que nós vamos decorrer sobre ele, mas eu quero te dar boas-vindas, você que está aqui e aceitou participar desse mês de março, dessa série de assuntos que nós vamos estar tratando aqui. Para já, eu quero fazer nesse primeiro dia um desafio a todos que estão aqui, estão em casa me assistindo nesse momento, ou em algum lugar, você que parou na frente dessa tela do seu telemóvel, ou quem sabe da TV ou computador, e Deus quis que você ouvisse o que eu vou te dizer. Você sabe que quando falamos sobre avivamento, e principalmente abordando o tema da perspectiva que eu quero colocar aqui nessa noite, eu quero lançar um desafio para nós alcançarmos, para essa temática que nós vamos estar trabalhando, algumas pessoas que na sua percepção, no seu entendimento, precisa desse tema. Esse tema precisa chegar na vida de alguém que está necessitando ter a sua vida avivada. Qual é as características que nós podemos destacar, observar na vida de alguém que está precisando de um avivamento? Uma das principais características é quando essa pessoa deixa de participar das celebrações, dos cultos na casa de Deus. E você há de convir que aqui em Portugal,
Existem centenas e milhares de pessoas já evangélicas, não estou dizendo pessoas que não conhecem Jesus, estou dizendo de pessoas que conhecem, que já fez parte de igreja, que já fez parte de grandes movimentos em igrejas no Brasil e outras partes do mundo, e que hoje estão parados. Eu, pelo menos, conheço. Talvez passa de 5. Você deve conhecer também alguns. E o desafio que eu quero te fazer é o seguinte: você vai, a partir de hoje, colocar como prioridade, convidar uma pessoa dessa, pelo menos uma, e colocar no seu coração um desafio de trazer essa pessoa aqui durante esse período dessa série de mensagens que nós vamos estar pregando aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar uma lista, listar o nome, de 3 pessoas pelo menos, orar durante esse mês de março, é claro, orar e agir. Oração já fala, oração. Orar e colocar em ação a sua fé, que é o quê? Convidar uma dessas 3 pessoas para vir participar dessa temática conosco. Por quê? Porque eu tenho certeza que o fogo do Espírito vai queimar algo que está embaraçando, impedindo que essa pessoa tenha o que você tem, o sucesso que você está tendo, a felicidade, a alegria, esse prazer de estar na casa de Deus, esse prazer de estar ser avivado. Irmãos, quando eu estava ouvindo ali essas canções que nós acabamos de cantar, e sendo tocado por Deus ali, não está aqui no meu esquema de mensagem, veio em minha mente, faça um desafio, porque tal como você e os outros que estão aqui, sentindo isso, há pessoas carentes, necessitadas de ouvir e cantar aquilo que nós cantamos aqui hoje. Quem entendeu essa palavra, diga graças a Deus. Quem se sente desafiado a fazer isso comigo, diga amém. Então você vai sair daqui, hoje ainda, e vai na sua lista de mensagens, e vai descobrir alguém lá, que não está a fazer parte de igreja nenhuma, não está indo em culto, está parado. Você vai convidar essa pessoa para estar conosco em um desses próximos 4 sextas-feiras que nós vamos estar fazendo aqui. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então, você deseja ter a sua vida pessoal, cada dia mais avivada? Sim ou não? Eu acho que esse deve ser o nosso desejo todo dia. Eu preciso cada dia ter um desejo de me melhorar dia após dia. Está sendo melhorado em Deus. E essa temática vai te levar a pensar sobre isso. Você quer agradar a Deus e honrar sua vocação, o seu chamado de liderança? Todos nós fomos chamados a fazer alguma coisa. Fomos desafiados a trabalhar para Deus. Nós não estamos aqui como alguns que pensam: pastor, eu já fiz algumas coisas em Deus. Eu já fiz algumas coisas na igreja. Mas hoje, sou apenas um membro de cadeira. Já viu aquela frase? Eu sou apenas um membro de banco. Membro de banco é prego, parafuso, não é verdade? Mas há quem pensa assim: eu não tenho tanta utilidade mesmo. Eu quero ir na igreja, eu quero simplesmente estar ali ouvindo o culto e basta. Mas, saiba de uma coisa, você é muito mais do que isso. A sua vida pessoal precisa diariamente ser impactado por esse avivamento, por essa presença. E aqui, nessa série, nós queremos enfatizar, nós queremos te provocar com as palavras que Deus vai nos dar para pregar aqui, para que haja esse desejo, essa vontade, dia após dia, e que, tal como falamos em avivamento, nós pensamos em fogo. Fogo está conectado à ideia de avivamento, porque você aponta lá para o Pentecoste, você pensa aquilo que é avivamento, é receber o que aquele pessoal receberam, aqueles 120 que estavam dentro da casa e saíram com tanto ímpeto, com tanta vontade para fazer acontecer aquilo que Jesus tinha deixado como ordem para eles, irem para todo mundo. Qual que era o mundo deles na época? O mundo era aqueles vilas, cidades que haviam perto deles. Era o lugar, era o espaço, era o acesso aonde eles tinham capacidade de fazer. E eles fizeram. Aqueles homens e mulheres daquela época fizeram. E nós precisamos desejar essas coisas no dia de hoje.
o avivamento pessoal começa quando o servo encara honestamente, cada um de nós, como servo de Deus, que nós precisamos melhorar em Deus. Nós precisamos ser lavados em Deus. A palavra de Deus precisa nos lavar diariamente. Isso é o sinal que você está querendo, necessitando, precisando e buscando esse avivamento. Sabe por quê? Pense bem. Todos os dias, todas as semanas e todos os meses, a gente lida com situações que nos sujam muito. Não é verdade? Diariamente a gente está a lidar com situações que nos deixam, sabe, de um jeito que Deus não gosta. Nós podemos chamar isso de pecados. Quando nós erramos, quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus agrada e fazemos aquilo que a carne agrada. Quando nós agimos dessa forma, a gente começa a fugir daquilo que Deus tem para nós, e é nessa hora que um tema como esse vem nos confrontar. Eu estou precisando de avivamento. Eu estou precisando de fogo, o fogo de Deus sobre a minha vida. Eu preciso ser queimado por essa presença gloriosa do Espírito Santo. Isso é um sinal maravilhoso quando acontece com a gente, sabia disso? Quando você mesmo já tem esse discernimento, isso é uma prova que o Espírito Santo está aí. Não é preciso e nem necessário ninguém apontar. O próprio Espírito Santo está ali para te acender, para queimar aquilo que não é legal. O pecado que muitas vezes está ao nosso derredor, está a tentar tirar a gente daquilo que é o propósito em Deus. Mas quando nós temos o Espírito Santo e nós buscamos esse avivamento, ele vem e age. Ele vem e age. Acontece como? Qual é o sinal quando isso está acontecendo, um verdadeiro avivamento? É quando você mesmo nota isso. Quando você percebe, eu errei, eu falhei, eu não posso estar assim. Eu não posso esconder esse meu erro. Eu preciso consertar. Eu preciso reparar isso. Eu preciso mudar de posição. Eu não aceito, eu não admito essa impureza em mim, porque eu sou puro. O Espírito Santo está em mim. Jesus morreu por mim, eu não aceito, eu não admito mais isso. E aí sabe o que acontece? O fogo de Deus vem nos queimar, nos purificar. E aonde você não afasta, é aonde você não foge do propósito de Deus. Sabe de uma coisa? As pessoas que estão dentro dessa classe de gente que ainda insiste em viver em caminhos errados, ainda não provou esse verdadeiro avivamento, esse verdadeiro contato, esse verdadeiro relacionamento com Deus. Sabe por quê? As dificuldades que pessoas como essas passam, eu e você também passamos. Nós estamos em ambientes, em áreas, em situações, nós enfrentamos situações que essas pessoas também enfrentam. Mas o que nos faz permanecer na presença de Deus? É o reconhecimento que dia após dia, eu e você, nós precisamos nos avivar. É por isso que o texto que nós vamos decorrer aqui, né, nós vamos falar bastante sobre isso. Olha, esse texto que nós lemos, ou seja, que eu citei de Efésios, essa carta maravilhosa do apóstolo Paulo aos Efésios, aos irmãos da igreja de Efésios, na Ásia Menor, traz um tesouro para nós hoje. A palavra é viva. Diga lá, a palavra é viva. A palavra de Deus é viva. Toda vez que você olha para a palavra de Deus, você tem que pensar, ela é viva. Ela está a falar comigo aqui agora. Essa palavra é para mim. Ela renova dia após dia. Então quando você olhar para o texto, aquele que desceu, Efésios capítulo 4, versículo 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Creia que o agir do Senhor e do Espírito Santo, todos os seus movimentos visam desenvolver a sua fé. Ele, Deus, Ele quer que você se desenvolva dia após dia. É por isso que esse tema, ele também é para mim e para você. Não somente para essa classe de pessoas que eu falei agora há pouco, que precisa ser avivado, mas nós precisamos diariamente sermos avivados em Deus. Nós precisamos ter essa noção na nossa mente. Eu preciso que o fogo de Deus
venha sobre mim, me queime dia após dia, porque é isso que te traz o reconhecimento do erro. É isso que não deixa você ficar com a sua mente cauterizada, com o seu coração fechado. É isso que te faz você posicionar contra o mal e dizer: eu não aceito isso para a minha vida, porque eu tenho Deus. Creia e receba. Receba o quê? O desenvolva os dons que Ele entregou a você como igreja. Você foi chamado, você foi escolhido para o ministério de Deus. Você foi escolhido para um chamado maravilhoso. Foi por isso que em Efésios capítulo 4, 10 e 11, vai dizer que Deus deu uns para apóstolos, pastores, doutores, mestres. Você conhece esse texto? Esse texto vai dizer justamente isso. Olha o que está dizendo. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo. Ou seja, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. A edificação do corpo, o crescimento da obra de Deus, passa por todos nós. Todos nós fomos chamados a fazer algo. E Deus, Ele nos capacita dia após dia, por meio do seu Espírito, por meio da palavra de Deus que é ensinado. Quando nós recebemos isso aqui, quando nós somos capacitados por essa palavra maravilhosa, nós desenvolvemos, nós nos desenvolvemos, nós temos uma visão como essa que eu tive agora há pouco e falei com vocês. Olha, quantas pessoas precisam ser avivadas nesse país? Você já imaginou? Pessoas como você, mais do que uma, duas, três, quatro, esse número que está aqui hoje com mais de 50 pessoas. Imagina, se um culto, se o próximo culto, se o outro culto, se essa ideia pega e a gente tem aqui 100, 150, 200. Pastor, mas é sexta-feira. Quantas pessoas como você pode estar aqui nas sextas-feiras e não estão? Precisando de quê? Precisando serem avivados. Para que o alvo seja alcançado, todos precisamos crescer em unidade da fé, mirando o que o nosso alvo, que é a plenitude de Cristo em nós, até que todos alcancemos a unidade da fé. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 13. A unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Como é que a gente vai alcançar essa maturidade da fé? É experimentando esses dons que Deus colocou em nós, em outras pessoas. A igreja, o principal sinal de avivamento de uma igreja é a missão que Jesus deixou sendo cumprida por ela. É a expansão do reino de Deus. Nós estamos na iminência do próximo mês de abril, mais tardar o início de maio, iniciarmos novamente os nossos grupos Esperança, ou seja, os grupos que serão abertos novamente nas casas. Nós temos um grande desafio. Nós precisamos evangelizar essa cidade. Nós precisamos avivar esse povo. Nós precisamos levar dessa tocha, desse fogo que está aqui dentro, para aqueles que estão lá fora. Nós precisamos levar fogo para esses bairros. Você concorda com isso? Nós não podemos ficar buscando um avivamento e conformado com a forma que estamos. Sabe que a gente preocupa, e como igreja aqui em Monte Estoril, nós trabalhamos forte para fazer uma igreja bonita, para fazer cultos maravilhosos, né, Éder? Para trazer qualidade para o povo. Vocês podem perceber que aqui, no palco, passou por uma mudança recentemente. O pessoal do som, o pessoal do louvor, estão aí trabalhando forte para aumentar a qualidade da nossa música, do nosso som, daquilo que vocês ouvem aí. Ouvir com qualidade. Vocês podem perceber que as meninas que estão a cantar aqui agora, está tudo com fone no ouvido, trabalhando com a qualidade melhor, para fazer o melhor. Mas isso é muito importante e deve ser feito. Mas eu tenho uma preocupação e quero partilhar com você. Nós precisamos sair daqui. Nós precisamos ir lá para fora. Nós precisamos.
Amanhã as meninas, as mulheres aqui, vai uma turma fazer caminhada. E elas estão todas com a camisa, com a camiseta, uma t-shirt bem preparada, com a mensagem cristã. E é possível que alguém vai passar por elas e vai ler aquela mensagem. E o fogo de Deus vai queimar o coração de alguém. Nós precisamos ter essa visão de avivamento que foge dessas quatro paredes. Esse fogo que arde em nosso coração tem que contagiar as pessoas que estão no prédio que você mora. Esse fogo que está em você tem que contagiar as pessoas que moram na sua rua, no trabalho, na empresa em que você está. Nós não podemos admitir isso. É muito gostoso, é muito bom nós estarmos aqui aquecidos por esse fogo. É muito bom daqui a pouco, quando nós formos terminar esse culto, nós reunirmos todos aqui à frente para buscar avivamento, fogo de Deus. Dons espirituais, tudo isso é necessário. Isso nos equipa, nos municia. São armas poderosas em Deus para atacar o adversário, o inimigo. Mas nós precisamos ir e enfrentar os desafios e conquistar aquilo que Deus tem para essa igreja. Bênçãos que o avivamento vai gerar em nossa vida pessoal. Primeira coisa, a maturidade para discernir o erro é um dos primeiros pontos. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Para já, nós precisamos ter discernimento. Eu já disse aqui, nessa breve introdução. Quando temos o Espírito Santo, a gente não vai para a conversa dos outros. A gente vai pela conversa de Deus, pelos conselhos dele. Nós não andamos segundo os nossos conceitos, preceitos. Não, nós olhamos para o Pai, para o Senhor. O Espírito Santo está dentro de nós. É Ele que deve orientar a sua vida constantemente. Segundo, crescimento em amor para servir. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Igreja que cresce é igreja que serve. Igreja que serve é igreja que cresce. Quando você entende esse princípio, e esse mês de 21, agora no mês de março, e da agora para frente nós vamos estar trabalhando inclusive essa temática sobre o serviço, porque na primavera, que está a bater a porta já, nós trabalhamos esse tema, serviço, ministério, é justamente linkado aqui dentro do assunto que eu estou falando de Efésios capítulo 4, versículo 10 a seguir. O nosso ministério, o nosso chamado, essa ideia de Deus sobre avivar pessoas, passa por esse princípio. Você precisa ter em mente que só há uma maneira de avivar alguém, é servindo pessoas. Só há uma maneira das pessoas conhecerem esse fogo, é por meio do nosso serviço. Essa presença de Deus em nós, pastor, eu estou sentindo, eu estou cheio, é muito bom, mas esse estou sentindo, estou cheio, tem que sair daqui e passar para quem está perto da gente. Quem não conhece Deus, precisa ser avivado também por esse fogo que está na gente. Quem está entendendo essa palavra, diga graças a Deus. E como? Terceiro ponto, a mudança de comportamento para seguir a Cristo. Uma vez que você se entregou para Cristo, a sua vida já é dele, você já tem um comportamento diferenciado. Porque esse Deus que te aviva, faz isso em você. É Ele que te muda dia após dia. É Ele que te molda dia após dia. Você concorda comigo? Que Deus nos molda todo dia? Quem já recebeu de Deus uma direção estando sozinho, sem estar em culto, sem nada? E Deus falou, não vai. Volte. Não tome essa decisão. Quem já teve essa experiência? Eu penso que todos nós. Olha, recebi aqui
um comunicado. Tem gente que fala assim, você é doido, você ouviu Deus falar? Deus falou comigo. Como? Aqui, ó, na mente. A gente lê a palavra de Deus, estuda a Bíblia, ora a Deus, e quando precisamos tomar alguma decisão, Deus vai lá e faz você lembrar de algo que você leu. Vem assim, ó. Uau, que sabedoria. Que é isso? Como pode Deus? Deus fala conosco por meio da sua palavra. Como? Porque Ele está em você. Como, pastor? Você é avivado por Ele, o Espírito de Deus mora em si. Você é casa de Deus, você é templo do Espírito Santo. Quem é templo do Espírito Santo? Que diga graças a Deus. Assim eu lhe digo, e no Senhor insisto, que não viva mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados. Olha aí, de acordo com a verdade que está em Jesus. Nós não andamos mais como esse tipo de pessoas citadas aqui no texto. Nós andamos segundo a verdade de Cristo. Ele nos ensina. Ele nos molda todos os dias. Ele nos orienta. Não é isso que nós aprendemos e pregamos? Que Ele é o nosso guia? Que Ele é aquele que nos conduz? Que nos dirige? Então, não dá para viver mais uma vida de erro. Não dá mais ficar agarrado em desculpa. Você tem o padrão de Deus. Você é parecido com Jesus. Você precisa, dia após dia, ser avivado por Cristo. E essa presença maravilhosa traz essa luz e esse entendimento. É por isso que Paulo diz, eu tenho a mente de Cristo. Sedes os meus imitadores, como eu sou do Senhor. Pastor, eu posso falar essas coisas também? Pode e deve. Você é redimido pelo sangue de Jesus. E esse fogo tem que queimar dentro de você constantemente. Você tem que pedir, Deus, me aviva aqui, Senhor. Quando você estiver sendo confrontado por uma situação difícil, você clame por Ele e diga, Senhor, o avivamento que eu estou ouvindo, Ele precisa agir agora. Esse fogo precisa me dar a direção correta para essa decisão. Não me deixe eu tomar uma decisão errada. Não me deixe eu falhar nisso. Coloque isso em prova, em obediência, nesse mês de março. E verás algumas coisas mudar na sua vida e experimentar algo que talvez você ainda não experimentou. Comportamento e temperamento diferente da sociedade. É isso que nós temos, é isso que nós vivemos. A palavra de Deus diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o quê? Algo de útil nas suas, ou seja, com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra que saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Essa deve ser esse comportamento do cristão. É esse comportamento que nós precisamos destacar no meio da comunidade. É isso. Pastor, é muito difícil fazer isso. Não é não, gente. Isso não é difícil. Isso aqui não é difícil. Quem tem Jesus na vida, isso aqui é fácil. Pastor, é difícil viver uma vida sem mentir. Não é não, gente. Você já é liberto em Cristo Jesus. Deus está em você. Você precisa entender isso. Você tem que se abrir para Ele. Pastor, mas eu estou tendo essa e essa dificuldade.
você não está a tratar e nem está a viver uma vida com Deus como deveria. É por isso que esse tema sobre avivamento vai fazer os seus ouvidos abrir e os seus olhos espirituais também, para você entender que em Deus todas as coisas são possíveis, inclusive vencer todos esses tipos de pecados que muitas vezes está nos rodeando para nos derrubar. E eu quero crer que até o fim dessa temática, no mês de março, muitas coisas vão mudar no comportamento de muitas pessoas aqui dessa igreja, porque o Deus que faz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa, que você pede. Emoções pessoais saudáveis, consigo e com o próximo. Livre-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Seja bondoso e compassivo uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Todos esses textos que nós estamos citando aqui, está dentro do livro de Efésios capítulo 4. E justamente o que? Esse texto todo, ele está a tratar sobre equipar os santos para a obra de Deus. Você precisa entender, tem uma missão muito grande, uma tarefa lá fora, para executarmos. E só há uma maneira de fazermos isso, se nós estivermos bem juntinho com Jesus, entendendo esses princípios que está a ser colocado aqui nessa noite. Eu quero crer, em nome de Jesus, que nós vamos conseguir ter uma igreja que cresce de uma forma avivada nessa cidade. Eu quero crer em nome de Jesus, e eu vou já caminhando para concluir essa mensagem, convidando aqui o Ministério de Louvor para subir. Dizer para você, há possibilidade sim, de avivar essa cidade, por meio de quem? Por meio de você, por meio de mim, por meio de nós. Nós somos o fogo de Deus para essa cidade. Quer que você entenda isso? Nós somos. Não espere que Deus vai enviar uma pessoa de um lado ou do outro para fazer o que eu e você temos que fazer. É o nosso dever. Nós precisamos entender isso. Pastor, está difícil, mas lembra de uma coisa, no meio da dificuldade é que Deus vai te usar. É por isso que nós começamos essa mensagem pregando, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Sabe quando você lembra do primeiro amor, que você fala assim, quando eu era novo convertido, eu era aquele tipo de pessoa que toda campanha eu estava dentro, todo culto de oração eu era o primeiro, na vigília eu estava dentro, se era para subir ao monte eu subia, eu era. Mas agora eu estou a atravessar um momento que parece que isso tudo faz parte do meu passado. Quero te dizer, clame a Deus nessa noite e diga tal como esse versículo está a dizer, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Talvez você está a atravessar o meio. Quem sabe esse momento que você está enfrentando é o meio. Você está no meio das dificuldades. Você está no meio de uma quantidade de situações que está te embaraçando, que está a tentar impedir o seu sucesso, o seu progresso em Deus. Mas o que eu peço e clamo a Deus nessa noite, e que você deve clamar durante esses dias, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Senhor, quando a dificuldade vier, Deus, eu não quero viver só do passado, contando as coisas que passaram, e o tempo em que o Senhor me usou e me usava, mas eu quero ser avivado, Deus, é hoje, é agora, é esse momento. Ó Deus, eu me coloco na posição, eu quero, Senhor, viver uma vida de santidade, é agora, é nesse momento, porque eu fui separado, eu fui escolhido, eu fui enviado
para uma grande missão, para uma grande obra, e essas palavras faz dela as suas palavras. Diga nessa noite, em nome de Jesus: Senhor, pode me usar. Eu sou sim um instrumento para essa geração. Eu sou sim o profeta para essa geração. Eu sou sim a mão que vai levantar os caídos. Eu sou sim a palavra de salvação para aqueles que estão perdidos. Eu sou sim a palavra de cura para aqueles que estão enfermos. Eu sou sim a mão do Senhor para alcançar aqueles que estão desesperados à morte. É isso. Eu quero te convidar nessa hora, em nome de Jesus, a se colocar de pé. Como lemos antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele quem? Naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Eu creio que é possível, eu creio que é possível, e eu quero viver assim. Eu quero viver uma vida que agrade a Deus, uma vida de santidade, mas que santifique os outros. Não aquele tipo de santo, sabe, para dizer assim: eu sou santo aqui, eu sou isso, eu sou aquilo, mas que as minhas atitudes, que a minha maneira de agir com aqueles que estão precisando de Deus, que o meu testemunho de vida possa alcançar aqueles que estão distantes, que estão precisando desse avivamento. Que a minha liderança, que a minha posição como pai, como esposo, como pastor, como cidadão nessa cidade, nesse país, sirva como a referência de Deus para a vida daqueles que estão perdidos. Que alguém possa olhar em mim e em você e dizer: eu quero o que ele tem, o que ela tem para a minha vida. Sabe, nós vivemos uma época em que na sociedade as pessoas falam assim: olha, se alguém está desejando as suas coisas, o que você tem, é porque essa pessoa tem um olho grande, está querendo o que você tem. Mas quem é avivado por Deus quer provocar nas pessoas um desejo de ser o que você é, de ter o que você tem. E todas as vezes que as pessoas olhar para você e dizer assim: eu quero ser como aquele homem, como aquela mulher. Todas as vezes que alguém olhar para você e dizer assim: olha, eu quero ter o que ele tem, eu quero portar como ele porta, eu quero agir como ele age. Ele é diferente. O mundo está passando por crise, por dificuldade, mas eu não vejo ele lastimando, murmurando. Eu não vejo ele reclamando da vida. Ele tem um fogo que arde. Ele tem algo que é diferente. Eu quero aquilo para mim. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Quando a gente afasta das coisas que não prestam e aproximamos da luz de Deus. Essa luz, como Jesus disse, que deve ser colocado no cume do monte, não debaixo da mesa, mas de um lugar de destaque, onde as pessoas podem olhar em mim e em você e dizer: olha assim, tem um avivamento acontecendo ali, tem um avivamento acontecendo ali, tem um avivamento acontecendo ali. Eu sei o que era aquele homem, eu sei o que era aquela mulher, mas passou por uma mudança, porque o avivamento chegou. Eu quero te convidar nessa noite a dar um passo aqui à frente, para que nós possamos terminar essa mensagem orando juntos aqui à frente, pedindo a Deus desse avivamento. Sai do seu lugar, e eu quero clamar a Deus para que Deus envie novamente fogo no meio de nós, essa presença que queima, no nome de Jesus. Pode chegar bem aqui à frente, perto de mim. Eu quero orar por todos vocês, como demonstração para você mesmo e para Deus, que
você quer desse avivamento, dessa presença gloriosa. É isso, Deus. É esse avivamento que eu quero. Vem fazer, Senhor. Vem fazer, Deus. Eu preciso de Ti. Aviva, aviva, aviva. Fazer o que nenhum homem fez. Só Deus pode fazer isso. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Pois a terra clama. Clama por Deus nessa noite. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez, Senhor. Queima, Deus. Nós queremos o Teu céu aqui, Jesus. Descer sobre Cascais, a terra clama. A terra clama. A terra chama, chama, chama por Ti, Jesus. Mais uma vez queremos ver o céu descer ao som da bateria. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama por Ti, Jesus. Mais uma vez Quero, Deus. o céu ler, que seja hoje, vem derramar. Que seja hoje, que seja agora, vem Feche os seus olhos derramar o Teu e ore comigo agora, em nome de Jesus. Seja hoje, Pai, nós seja oramos. agora, derrama, Abençoamos Jesus, a vida dessas Teu pessoas. Espírito, que Estão seja iniciando, hoje, Deus, que seja agora, essa campanha, esse tempo, derrama o Teu essas Espírito, séries de mensagens, Deus. seja hoje, Que o Senhor seja faça agora, acontecer vem, por meio de vem nós, fazer, em nome de Jesus. fazer o que nenhum homem fez. Sim, Vem Senhor. fazer Nós nos o que a comprometemos. história nunca viu. Nos comprometemos, O Deus. descrito em Joel. Aviva-nos, Aviva-nos, Senhor. aviva-nos, vem fazer Fazer. o que nenhum homem fez. Vem, Senhor. fazer o que a história nunca viu. Vem, Jesus. O descrito em Joel. Vem, Jesus. Aviva-nos. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Aviva-nos, Senhor. Feche os seus olhos. Aviva-nos, Você entendeu o que Deus falou com você aqui? Você entendeu? Amém? Senhor. Então faça uma oração agora a Deus. Fale com Ele. Se você quer e pode, coloca diante do Senhor essa ideia que nós colocamos aqui sobre pessoas que precisam de Jesus, que precisa ser tocado pelo Senhor. Começa a falar com o Senhor agora. Vai falando com Ele. Que seja agora, Em nome de Jesus. derrama o Teu Espírito, que seja Senhor, que usa as seja nossas vidas, agora. Deus. Vem derrama Usa, o Teu Senhor. Espírito nessa noite. Nós cremos, Que Deus, seja agora, vem derrama que o principal sinal desse avivamento, Teu Senhor, Espírito nos Teus filhos, Jesus. é ver o Teu reino crescer nessa nação, Deus. Vem derrama, É ver pessoas sedentas, que seja quebrantadas, agora, que seja agora. se lançando, Senhor, no Teu altar. Esse Espírito, Senhor, que muda a vida, que convence o pecador. Pai, em nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus,
teu No nome de Jesus. Espírito que seja No hoje, nome de Jesus. seja agora. No nome de Jesus. Derrama o Dai-nos teu vida, Senhor. Espírito que seja Dai-nos hoje, vida, Senhor. que seja agora. Vem Dai-nos vida, derramar o teu Espírito. Dai-nos vida, Seja Senhor. hoje. Dai-nos vida, Deus. Usa as nossas mãos, Senhor. No nome de Jesus. Nós te louvamos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós cremos, Senhor. Nós entregamos em tuas mãos esse propósito. Céu, desça nesse lugar, nessa terra, nessa cidade. Avivamento sobre Cascais, sobre essa cidade. Avivamento sobre essa cidade. É isso que nós estamos clamando, Senhor. Avivamento sobre Cascais. Em nome de Jesus. É isso que nós clamamos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.